Graça e paz, irmãs. Vamos, depois de vocês verem todos aqueles estilos, tenho certeza que vocês não encontraram o meu. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, falar de uma mulher que gostamos muito, conhecemos, mas ela é sempre uma mulher tão simpática, tão agradável, tão interessante. A mulher assim com estilo próprio. É a mulher do cântaro, que deixa o cântaro. Eu fico pensando naquela mulher assim, como uma mulher elegante, interessantíssima. Às vezes eu duvido que ela não fosse brasileira, né? João, capítulo 4, vamos falar da mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, quem nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu
que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede que um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínter, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Aqui nós temos o mais longo bate-papo de Jesus com uma pessoa. É a mais longa conversa e colóquio da Bíblia com uma mulher. Eu não sei porque de uma hora para outra as pessoas acham que a Bíblia é um livro machista. Mas você vai notar a atenção constante e cuidadosa que Deus dá a todas as mulheres que Ele encontra. Existem fatos no Evangelho que só aconteceram com mulheres. E o ministério das mulheres na Bíblia é um ministério fortíssimo. A mulher foi levantada para ser a anunciadora da maior notícia do universo, a ressurreição. A mulher é a primeira pessoa a abrir o coração, sua casa para uma igreja, a primeira convertida na Europa. A mulher foi a primeira que anunciou, enquanto Jesus Cristo chegou no templo, ele para ser circuncidado, Simão o segurou no colo e disse: agora eu posso morrer. Ana, de 70 anos, saiu para anunciar entre os judeus os que esperavam salvação. Então, se você for por aí, você vai vendo o ministério das mulheres tremendo em toda a Bíblia. Mas aqui vamos ver uma mulher que a história dela se baseia numa necessidade constante da mulher. A única coisa que esta mulher queria era ser amada e poder entregar o seu amor. Algumas pessoas acham que esta mulher era prostituta. Não. A mulher samaritana não era uma prostituta. Nós temos uma mulher prostituta aos pés de Jesus. Nós temos uma mulher adúltera aos pés de Jesus. Nós temos esta mulher que não era prostituta. A mulher samaritana era uma mulher que já estava no sexto marido. Porque, naquela época, um homem ele tinha o direito de divorciar a mulher a hora que ele quisesse, se ela não fizesse mais a comida que ele gostava, se ela não cuidasse bem da roupa dele. Ele não tinha esse compromisso pelo seguinte, porque ele comprava a mulher. Ele comprava, ele pagava um dote por ela. Então ele podia divorciá-la. E essa mulher, a única coisa que ela queria era ser amada. E ela tinha uma necessidade de amor e de ser amada tão grande que ela foi em busca. Ela tinha um vazio dentro dela que precisava ser preenchido, mas ela achava que só seria preenchido através de algum homem. E nós não sabemos qual era o vazio, nem a extensão do vazio, mas sabemos que Jesus disse para ela: eu sei aonde está o teu vazio, eu sei o tamanho do vazio da tua alma, e eu é que tenho a água que vai saciar a sede da tua alma. Esse evento se passa no momento em que essa mulher,
tão humilhada, porque ela teve o primeiro marido, não deu certo por alguma razão, ele a mandou embora, ela conseguiu um segundo, que não deu certo, ela foi mandada embora, ela foi em busca do terceiro, que não deu certo, ela foi mandada embora, ela foi buscar o quarto, assim, o quinto, e já estava no sexto. Mas, pelo jeito, já não estava dando certo o relacionamento. Então, ela já estava pensando no sétimo, porque quando Jesus Cristo disse para ela, 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vives ainda não é o teu marido, ela disse para ele antes, ela disse, não tenho marido, estava no sexto. Então, ela já estava pensando no sétimo. Se Jesus não aparece, eu não sei onde ela ia parar. Agora, se você olhar o detalhe primeiro aqui, a Bíblia diz que Jesus chegou cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Isso é muito importante, porque naquela época, só as mulheres carregavam água. Aquela história de lata d'água na cabeça, lá era o cântaro na cabeça. Era só mulher. Homem não carregava cântaro. Homem não carregava água para dentro de casa. A mulher carregava água do poço para dentro de casa, para todas as necessidades da casa, e ainda para o homem tomar banho. Então, a mulherada ia para o poço de manhã bem cedo. Estava fresquinho, o dia estava começando. Então, as mulheres iam, antes do dia clarear, elas começavam a ir, porque tinham que dar muitas idas e vindas até o poço. E elas aproveitavam para fazer isso antes que o sol esquentasse. Então, você pode imaginar, naquele poço, a quantidade de mulheres que iam. E você pode imaginar a fofoca que existia ali. Não tinha Facebook para fofoca. A fofoca era ali na fonte. A mulherada falava de tudo, sobre tudo, e sabia tudo. Então, quem queria saber o que estava acontecendo, ia no poço. Agora você pensa uma porção de mulheres numa época em que a mulher não tinha certas liberdades. O que acontecia quando essa mulher samaritana chegava? Ela estava completamente despida. Porque uma mulher que já tinha sido deixada por tantos maridos, era uma mulher humilhada. As outras a olhavam por cima dos ombros. Ela percebia os olhares para ela, humilhantes. As outras se sentindo melhor do que ela, melhores do que ela. Então, ela era uma mulher que, quando chegava no poço, ninguém queria falar com ela. Todo mundo dava um jeito de sair de perto. E todos evitavam a presença dela. E quando ela virava de costas, a fofoca comia. Ela percebia isso, mas o que ela tinha para fazer? Naquela época, ela era realmente uma pessoa que casava e era desprezada, e tornava a casar e era desprezada de novo, porque não era ela que deixava os maridos. Ela não caía em adultério, ela não era prostituta, não era adúltera, simplesmente ela era largada. Então, as mulheres iam buscar água e se reuniam no poço de manhã, que estava fresquinho, e à tardinha também. Mas meio-dia, ninguém ia ao poço, porque o sol era escaldante. Então, meio-dia era a hora em que o poço estava vazio.
Então era essa hora que esta mulher escolheu para ir, porque nessa hora ela não corria o risco de ser humilhada. Então foi nessa hora que Jesus Cristo tinha um encontro com ela ali. Ele vinha passando para Galileia, mas resolveu dar uma entrada, porque ele tinha um trabalho para fazer ali. E o trabalho que ele tinha para fazer ali era com essa mulher. Ela não sabia, mas ele sabia. Ele também sabia que o horário dela buscar água era meio-dia e sabia a razão. Então ele chegou lá, mandou seus discípulos para a cidade para fazer o supermercado. Supermercado grande, né? 12 homens para carregar as coisas. Era muita coisa para carregar. 12 homens. E ele ficou ali para descansar. Veio a mulher samaritana tirar água. E Jesus se dirige a essa mulher assim com uma simplicidade. Parece que ele a conhecia de longas d'água. Me dá um pouco d'água. Em outras palavras, eu estou com sede. Dá-me de beber. Sacia a minha sede. Me ajuda. Supre a minha necessidade. E a mulher simplesmente olhou para ele e disse: engraçado, como que sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Primeiro, ela estava dizendo para ele: está na cara que você é judeu, eu sei reconhecer um judeu. Eu não sou tão boba assim, eu sou uma pessoa legal, uma pessoa de valor, eu tenho uma certa cultura, eu sei reconhecer um judeu. Agora tu vens pedir água a mim, eu sou mulher. Um homem não se dirige a uma mulher quando ela está sozinha. E para piorar, eu sou uma mulher samaritana. Vocês, judeus, não falam com os samaritanos. Vocês se sentem superiores aos samaritanos, porque vocês lembram que na época que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, fez aquela confusão toda que nós sabemos, dividiu o reino, e o reino de Israel ficou no norte, com a capital em Samaria, mas o reino de Judá ficou no sul, nas montanhas, com a capital em Jerusalém. Esse pessoal que ficou aqui em Samaria, os samaritanos, como era um lugar mais baixo, no mar, eles recebiam muitos invasores, muitos estrangeiros, e acabaram se misturando com os estrangeiros. Então surgiu esse judeu que não era raça pura. Então, digamos que os samaritanos eram judeus vira-lata. E os de Judá, como não se misturaram com os outros povos, eles tinham pedigree. Eram raça pura, se sentiam superiores aos samaritanos. E era isso que a mulher estava dizendo. Quer dizer que na hora que você tem necessidade, você fala com uma mulher, até sendo ela samaritana. Quer dizer, quando a necessidade aperta, não tem esse negócio de pedigree, ela deu uma chamada nele. Que mulher! Que mulher! E ele ouviu tudo o que a mulher disse para ele. Ficou olhando para ela. E no que ela disse isso, Jesus disse: se conheceras o dom de Deus, se conheceras a graça de Deus, se conheceras a benignidade e a bondade de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e conhecesses aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Eu te daria água viva. Isso deve ter sido um nó para a mulher.
e ficou esperando por ela. A mulher disse para ele: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Ela estava dizendo: esse judeu é doido. Primeiro ele está me pedindo água, agora ele está dizendo que tem uma tal de água viva para me dar. Ele não tem com que tirar água do poço. O poço é fundo. Ela estava chamando a atenção dele: cai na real. Não adianta contar vantagens para mim. E ele então diz para ele, ela diz para ele: olha, será que tu pensas que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Jesus disse para ela: ei, ó, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher olhou para ele e disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Porque descer naquele sol escaldante para o poço, você já pensou esse problema dela resolvido? Jesus disse: tudo bem, eu te dou, mas vai chamar o teu marido. Em outras palavras, você está achando errado eu, como judeu, falar com você sozinha? Como é que eu vou dar água a uma mulher sozinha? Então vai chamar o teu marido. E ela simplesmente disse para ele: olha, não tenho marido. Não tenho marido. Você pode imaginar o que se passou na alma dessa mulher para ela chegar a essa conclusão: não tenho marido. A mente dela deve ter andado para trás desde o primeiro marido. Primeiro, eu fiz de tudo, eu me entreguei, eu era virgem, eu era jovem, eu fiz o meu melhor, ele me deixou, eu tive o segundo, e ela foi andando, e ela diz para ele: eu não tenho marido. E quando ela entrega para ele a maior dor da vida dela, ela estava dizendo: eu já fiz de tudo, mas eu continuo só. Eu já procurei com as minhas próprias mãos. Eu já procurei através do meu corpo. Eu já usei o melhor da minha sexualidade, da minha juventude. Eu já usei todos os meus trejeitos de amor, toda a minha linguagem corporal. Eu já usei toda a minha emoção. Eu já usei tudo que uma mulher pode usar. E hoje eu lhe digo: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, não tenho marido. Bem disseste, porque tu chegaste à conclusão mais certa da tua vida. Porque 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vives não é teu marido. A mulher diz para ele: Senhor, vejo que tu és profeta. Pá! Mudou de assunto. Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém é que se deve adorar. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu não sei se você viu essa mulher andar. Primeiro ela diz para Jesus
que ele é judeu. E era. Depois ela o chama de Senhor. Agora ela diz que ele é profeta. Essa mulher está andando, ela está chegando lá, mas uma coisa é certa: essa mulher tinha uma alma irrequieta, mas tinha uma ferida na alma dela. E quando Jesus Cristo tocou na ferida, ela mudou de assunto. Quando ele disse para ela: 5 maridos tu já tiveste, e este com quem vives ainda não é teu marido, ela disse: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Porque essa mulher mudou o assunto, porque tocou na dor. A dor dela era marido. Sabe quando a pessoa vai com você, tocou na sua dor, você muda de assunto, porque dói. Olha, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser ajudadora idônea do marido. Ele criou a mulher para ser coberta, amparada, protegida. Ninguém vai tirar isso da mulher. Pois, por mais pervertida que seja a mulher, dentro do coração dela, ela vai ter a necessidade de amparo, de cobertura e de proteção, porque é assim que Deus fez a mulher. Sabe por quê? Porque Deus soprou no homem, mas Deus não soprou na mulher. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem do barro bruto e soprou o seu interior no homem. Mas quando Deus fez a mulher, Deus tirou a mulher de uma costela de Adão e Deus não soprou vida na mulher, o que significa que a mulher recebe a vida através do homem. Porque o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. E a igreja recebe vida através de Cristo. Então, essa mulher samaritana representa a mulher que tem esse vazio. Às vezes, nós confundimos que a mulher deve ser submissa ao seu marido, sim, mas submissão não é subserviência. Submissão não é escravidão. Uma mulher submissa é uma mulher amparada, uma mulher coberta, uma mulher protegida. A mulher submissa é aquela que ela é tão protegida pelo seu marido que ele entrega a própria vida para defendê-la. Então a mulher precisa disso. Existe na mulher um ingrediente que clama por proteção, que clama por amparo. É esse grito do coração desta mulher é que está chegando à presença de Jesus. Essa mulher tentou. Existia uma angústia naquele coração. Aquela mulher estava procurando alguma coisa que ela ainda não tinha encontrado na vida dela. Quantas vezes eu digo para os pais: abrace sua filha, seja amigo da sua filha, ande com ela, converse com ela, abrace sua filha. Eu falo isso muito para o meu filho. Ele tem 2 meninas e tem o menino. Elas precisam saber que elas são amadas pelo seu pai, que elas são protegidas pelo seu pai. Ande com elas, brinque, corra, conte história, pergunte da vida delas, crie um link forte com as suas filhas, porque mulher precisa disso, filha, mulher precisa disso, e precisa muito. Tem muitas moças que elas
não tem o pai, por alguma razão, ou a mãe engravidou e o pai se mandou, ou o pai é um zero esquerda, ou se separaram, ou o pai é aquela tábua, rolou, como vai? Da casa, comida, roupa lavada e tudo mais, mas não dá atenção para a menina. Esse vazio fica na alma dessa moça. Ela não tem uma história com o pai dela. Não tem uma história. Ela não sabe de nada da infância do pai dela, da juventude do pai dela. Outro dia eu estava conversando com uma moça e disse: eu sei que o meu pai era do Nordeste. Que estado? Não sei, você não tem vergonha? Ele nunca falou. Ele nunca falou. Você está vendo? Cadê a história do pai? Resultado, foi uma moça conversar comigo, uma moça crente, uma moça linda, uma filha de Deus maravilhosa, uma gracinha de moça. E ela começou a chorar. Eu orei com ela e disse: minha filha, comece a abrir o coração, me perdoe. Mas aqui a gente só tinha 40 minutos, ela ficou 20, eu chorando e o resto. Aí ela disse: irmã, eu tenho 8 anos de casada e o meu marido só piora. Eu disse: por quê? Irmã, meu marido é um rapaz crente, ele é filho de Deus, ele é um homem maravilhoso, trabalhador, mas eu acho que ele é tarado. Como, meu filho? Irmã, ele só pensa em sexo. Olhei para a cara dela. Eu disse: e você? Ai, irmã, a senhora não sabe o que é isso. Eu digo: minha filha, eu fiquei 24 anos casada. Eu fiquei viúva, mas eu ainda não esqueci das coisas. Irmã, ele só pensa em sexo. Como? Irmã, não é possível. Chorando, apavorada. Eu disse para ela: para isso aqui, me fala do seu relacionamento com seu pai. Ah, meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos. Eu disse: esse é o problema. Você começou a namorar esse pobre desse rapaz que você casou, porque você estava buscando nele um pai. Você não estava pensando no marido. Elas vão para o casamento, mas elas têm um vácuo na vida da história delas com o pai. Então, elas vão para o marido, elas não sabem, mas lá atrás elas estão procurando no marido o pai. Então, elas querem um marido que vá com elas para a praia de baldinho, que a chame de minha princesinha, que vá para o cinema comer pipoca, que corra com ela na praia, que brinque na gangorra, que compre presente. Elas estão querendo o pai, só que ele é marido, não é pai, ele quer sexo também. Quando na hora do sexo, ela diz: não, eu quero é o pai. E aí vai dar problema no casamento, porque existe um vazio de pai. E elas não encontram o pai no marido, graças a Deus. E aí fica tudo confuso. Existia na vida dessa samaritana um vazio de paternidade.
e não houve um homem que saciasse. E talvez por isso os maridos mandavam embora, porque eles queriam uma fêmea na cama, não era uma simples filha. Você sabe, eu vou lhe dizer uma coisa que está acontecendo. Eu já fui psicólogo, não sou mais, porque eu sou do tempo que Lacan nem era traduzido em português. Então, eu não tenho tempo para ser psicóloga. Mas tantas vezes eu tenho que atender pessoas, porque acreditam que comigo é melhor. É sim, eu não cobro. Né? De 10 mulheres que chegam com problema de lesbianismo, olha aqui, de 10 mulheres que chegam com problema de lesbianismo, 9, eu estou lhe dizendo, 9 têm obsessão pelo seio da parceira. Única parte do corpo que elas querem são os seios. Elas querem um par de seios para beijar, para acariciar, para cheirar, para mamar. Se não tem leite, não é o problema. Mas elas querem. Você pensa o que uma mulher adulta, às vezes formada, inteligente, trabalhadora, produtiva, chegar no seio de outra mulher e ficar mamando? Não ria, porque isso dói, minha irmã. Isso dói, porque isso é um aspecto de loucura e de muita dor. É de muita dor uma mulher adulta chegar no seio de outra para mamar, como se ali fosse o altar de adoração dela. O que é isso? Se você olhar para trás, não foram amamentadas, não tiveram direito a um seio materno. Por quê? A mãe decidiu que não ia amamentá-las, para os seios não ficarem disformes, não ficarem flácidos. A criança não teve direito ao seio. Lá na frente vai chegar a deformidade. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque uma criança grava tudo com fidelidade, mas na hora da reprodução, ela reproduz com deformidade. Então ela vai procurar um seio, só que não vai ser da mãe dela. Você entendeu? Lá na infância, um relacionamento mal resolvido com o pai vai produzir uma samaritana lá na frente, que vai procurando o pai em todos os homens que chegarem na vida dela, só que nenhum homem vai ser o pai. Mas ela vai procurar, por quê? Por causa da ferida que ficou lá dentro, por causa da dor que ficou lá dentro. E eu vou dizer uma coisa para você: essas situações mal resolvidas, você tem que vir a este homem, Jesus, porque é só Ele que tem a água que sacia a sua sede. É só Ele que tem o remédio que cura essa dor. É só Ele que pode preencher este vazio. Quando Jesus Cristo tocou na dor, e a dor era marido, ela trocou de assunto. Quando alguém fala da dor que nós temos na alma, nós não queremos mais ouvir. Cala, não quero ouvir. E você grita mais alto, para não correr o risco de ouvir a outra pessoa falar. Quantas vezes na minha vida eu tenho que enfrentar situações assim? Lá na favela? Não quero ouvir, cala a boca. Eu não ofendi, mas eu entrei num assunto que dói. Não é da sua conta. Por quê? Porque dói.
A mãe está presa, o pai morreu na cadeia, a avó roubava, e assim por diante. E você, para chegar, para tratar dessa dor, você tem que vir cercando, igual mosca em volta do pudim. Cerca, vai cercando, você dá uma tocadinha e sai. Por quê? Porque é muita dor para você introduzir de uma vez só a palavra ali. Você tem que depender do Espírito Santo, de Jesus Cristo, de tudo quanto é dom que o Espírito Santo possa usar em você. Porque dói. Quando Jesus falou a palavra marido, olha a ferida dessa mulher. Ela mudou de assunto. Quando ela disse, eu vejo que tu és profeta, o teu assunto é espiritual. Não te mete nisso. Assim que Jesus Cristo revelou para ela que sabia a vida dela, ela disse, tu és profeta, vamos embora mudar para um assunto espiritual. Viu? Quantas vezes tem pessoas que saem da igreja, depois do culto, estão aborrecidos com o pastor, porque acham que o pastor sabe da vida dela. Alguém contou, ou ele está expondo o caso daquela pessoa para a igreja, não é? O Espírito Santo está interessado em você, minha irmã, em cada um de nós. O Espírito Santo veio exatamente para isso, para cuidar da igreja de Jesus Cristo. Ele veio aplicar a redenção em cada um de nós. E ele vai fazer essa obra. Você viu Jesus Cristo? Andou, porque naquela época era a pé. Desviou o caminho, porque ele teve que entrar em Samaria e parar naquele poço para poder cuidar dessa mulher. E quando Jesus Cristo diz para ela, mulher, eu é que tenho a água que sacia a tua sede. É tão bom quando a gente vê Jesus Cristo parando para dar atenção a uma mulher como essa daí. Jesus Cristo não disse para ela que ela estava pecando. Jesus Cristo não disse que ela estava errada. Jesus Cristo não disse que ela era uma mulher inferior. Jesus Cristo não disse, eu sei que você vem aqui meio-dia, que é para você não passar humilhação, porque você tem vergonha dos outros. Ele não expôs a mulher. Pelo contrário, ele falou para ela do Espírito Santo. Ele falou para essa mulher do Espírito Santo. E quando a mulher começou a conversar com ele, eu sei que há de vir o Cristo, ele disse, sou eu que falo contigo. Ele revelou a essa mulher a sua verdadeira identidade. Você vê que essa mulher samaritana, ela tinha uma vida completamente sofrida, mas não é que ela buscasse o sofrimento, havia dentro dela uma necessidade muito maior, uma busca muito maior, um clamor muito maior. Ela clamava por ser aceita, ela clamava por ser amada, e ela clamava por encontrar alguém que ela pudesse amar. Porque a mulher foi feita, criada por Deus, para ela se expressar de dentro para fora. Você vê como Deus fez o corpo da mulher. Deus nos criou de certa forma que a nossa madre se abre e nós produzimos um ser humano. Não existe um ser humano na face da terra até hoje que não tenha sido produzido dentro do ventre de uma mulher. Deus podia ter nos feito para botar ovo, mas ele disse, não, dentro do seu ventre eu preparo um corpo para que uma pessoa possa viver aqui na terra. E ali é Deus e aquela pessoa sendo formados dentro de você. E quando está pronto, o seu próprio corpo começa
a ser dilatado e é para expulsar aquela criança de dentro. E aquela criança, quando nasce, ainda volta para sugar o seu leite, que já foi seu sangue. Então, abre-se a madre, abre-se o seio, da mesma forma que se abre o seu coração. Tudo em nós é produzido dentro para poder se expressar para fora. Mulher tem essa necessidade de se entregar, de produzir. E para que ela se entregue, ela quer ser recebida. Mas essa mulher samaritana, ela se entregava. Ela era seduzida e depois abandonada. Ela chegava a casar, porque Jesus Cristo disse: 5 maridos já tiveste. Ela casava, a esperança dela toda ia naquele casamento. E daqui a pouco ela começava a ver indícios de que ela caminhava para um rompimento. Você sabe, o primeiro casamento, talvez ela teve uma dificuldade muito grande de aceitar. Mas ela partiu para o segundo. Ela começou de uma hora para outra a ver os indícios de que o relacionamento estava com problema. Ela foi para o terceiro. Do quarto em diante ela sabia, já vi que não vai dar certo. 1 frustração, 2, 3, 4, 5, 6. Você sabe o que é frustração? O resultado de uma frustração é a ira. E o acúmulo de muitas frustrações, de muitas iras, forma o que nós chamamos de neurose. Você pode imaginar como a alma daquela mulher já estava tão absolutamente desfeita, desarrumada, arrebentada, difícil de aceitar a realidade. Ela já estava se escondendo dos outros para não sofrer olhares, para não sofrer perguntas. Porque tem pessoas que não têm misericórdia, eles vêm lá e perguntam: e aí, ainda está casada? Oh, mas que milagre, pensei que você já tinha deixado. As pessoas vêm assim, em cima da dor. Em cima da dor. Agora você pode imaginar o quanto aquela mulher estava sofrendo, e Jesus chegou aí. E antes de falar para ela qualquer coisa, ele disse: mulher, sou eu que tenho a água que sacia a tua sede. Às vezes, nós temos necessidades, a necessidade do nosso coração, nós procuramos beber de tantas fontes. Procuramos de todo jeito suprir a nossa necessidade. Mas a nossa necessidade maior é a necessidade de ser aceito e de aceitar. É tão difícil a necessidade de um lar quando nós não temos. Lar que eu falo é o lugar onde você mora, onde você aceita, é o lugar da sua intimidade. Uma das coisas tão tristes que eu vejo, às vezes eu venho dirigindo de algum lugar à noite, às vezes eu venho de Araruama, lá de Cabo Frio, meia-noite, 1h da manhã, venho lá de Petrópolis, e quando eu chego ali, na Princesa Isabel, em Copacabana, eu começo a ver aqueles meninos. Às vezes, 10h30 da noite, eles estão por ali rolando, se ajeitando, botando papelão para dormir. Uma coisa vem no meu coração: Senhor, eu não tenho um animal essa hora que esteja perambulando pelas ruas, nem pelos caminhos do interior, porque até os animais sabem o caminho da sua toca. Por que seres humanos estão pelas ruas? Menino de 8 anos, meninos de 10 anos, de 9. Será que esses meninos não tem ninguém na família que busque por eles? Eles sabem que não tem. Acha
que não dói. No outro dia de manhã, eles verem todos aqueles meninos passando para a escola, de mochila, uniforme, tênis, tudo bonitinho, e eles lá na rua. Ninguém procurou por eles, porque eles não fazem falta para ninguém. Então, o que significa que eles não são procurados, porque eles não são desejados. Eles querem pertencer a uma família, mas eles não pertencem. E porque eles não pertencem a nenhuma família, eles não amam a ninguém, mas o coração deles está vazio, porque eles foram criados para amar, que eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse vazio fica, porque você pode ter 50 casas, mas o lar é o lugar onde você habita, é o lugar do seu descanso, da sua morada, da sua intimidade, é o lugar onde você é amado. Outro dia eu estava conversando com um homem rico, está no 6º casamento, igual a samaritana, dizendo para mim que ele errou, que ele devia ter ficado com a primeira esposa, porque as mulheres são todas iguais, só muda o endereço. Eu disse, vem cá, meu chapa. Quer dizer, as mulheres que você foi passando, nenhuma prestou, mas você é que o bom. Você estava conquistando mulheres ou correndo delas, porque isso é uma síndrome chamada síndrome de Dom Juan. Você não corre atrás das mulheres, você foge delas. Isso é feio. Isso tem uma pinta de homossexualidade. Eu disse para ele, você está dizendo, eu estou dizendo para você a situação em si. Porque eu digo, ele estava rindo do evangelho. Precisa saber que nem todo evangélico é ignorante ou insciente. Aí eu fui sério com ele. Eu disse para ele, você tem 6 casas aonde você dá pensão, mas você nunca conseguiu ter um lar. E um ser humano precisa de um lar. Esse você não tem, porque você não sabe fazer um lar. Você não sabe estabelecer um lar. Você tem muito dinheiro, mas só quem pode lhe dar um lar é Deus. E é isso que essa mulher samaritana queria. Um lugar onde ela pudesse derramar o seu coração, onde ela pudesse amar, onde ela pudesse ser aceita, onde ela pudesse se sentir amada e recebida, mas onde ela pudesse também abraçar, se entregar, onde ela pudesse expressar o amor dele. Isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, que têm tantas coisas e se sentem tão sozinhas. Jesus Cristo parou para conversar com essa mulher. E nós vamos ver que ela tem uma atitude, depois que encontrou com Jesus, ela tem uma atitude tão interessante. Ela deixa o cântaro. É uma expressão de quem não preciso mais dessa água. Essa água já foi muito importante para mim. Mas agora eu não estou nem aí se eu venho buscar água meio-dia, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O meu cântaro está aí, a hora que eu quiser eu levo a água. Já a ferida estava tratada. Jesus Cristo, na conversa que teve com a mulher samaritana, ele disse para ela claramente, quem tem a água que sacia a tua sede sou eu. Por quê? Se aquela mulher não aceitasse o que Jesus tinha para dar para ela não ia encontrar satisfação em ninguém mais. Nós sabemos que Jesus Cristo fez dessa mulher a primeira evangelista, a primeira a anunciar Jesus entre os samaritanos. Olha que missionária. Quem é que hoje ia querer uma missionária dessa? Quem que você vai mandar como missionária? Fulana? Você sabe quantos maridos ela já teve?
E é essa que você vai botar como missionário da sua igreja? É uma turma engraçada, a turma de Jesus. Não é? Paulinho de Tarso, aquele que matava cristão, que matou Estevão, vive preso, toda hora ele está preso. Outro dia apanhou para chuchu. Era esse. A turma de Jesus. Jesus Cristo, ele veio exatamente para curar os enfermos. Ele veio para salvar os perdidos. Ele veio para trazer a vida onde existe a morte. Ele veio para todos nós. Nós, no versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Está vendo? Vieram ter com ele. A mulher foi buscar homens, os discípulos foram buscar comida. Você está vendo a diferença? Quantas vezes nós pensamos que Deus não está interessado nos pecadores? Nos pecadores. Eu me lembro de uma vez que eu estava tratando com uma mulher, ela tinha tido derrame. Estava lá. Alguém me disse: olha, tal lugar assim, assim, tem uma mulher que ela está morrendo lá, toda ferida, e ela come se alguém der um bocado de comida. Aí eu peguei a Kay e nós fomos lá. Quando chegamos lá, foi difícil entrar no barraco, porque já tinha tempo que a mulher fazia tudo ali em cima da cama e ficava daquele jeito mesmo. Ela estava magrinha, estava pequena. Nós olhamos a situação e eu disse para a Kay, o que é que a gente faz? Porque a Kay era enfermeira inglesa. Ela disse: mãe, o que era certo mesmo fazer aqui era tirar essa mulher daí, tocar fogo nesse barraco, construir outro barraco, dar um banho nela dentro de uma piscina, limpar toda. E eu disse: minha filha, isso não pode, para de elucubrações. Descemos, fomos em casa buscar lençol, buscar tudo. Compramos tudo o que precisava, até o colchão. Partimos para lá. Tiramos a mulher no colchão e tudo. Fizemos uma limpeza no barraco. E depois trocamos o colchão, porque não tinha mais jeito. Demos um banho na mulher. A mulherada pegou lençol em casa e todo mundo fez assim. E a gente tirou a roupa da mulher, assim no lugar aberto. E jogamos água, e lavamos. E ela gemia e chorava de dor. E a gente dizia: só mais um pouco. Conseguimos limpar. Botamos na cama, demos comida e começamos assim o trabalho dela. Todos os dias a gente ia lá e dava as 3 refeições. Só que ela tinha tido derrame, mas não tomava remédio nenhum. E médico nenhum ia ali. E a gente, para levar para o hospital, teria que carregar, porque não tem rua. Então, continuamos lá. Um dia, a gente ia, sentava, a Kay cantava uma música em inglês, que naquela época eu não cantava nada em português, só inglês e hebraico, para você ver como é chique. Inglês e hebraico. E eu dizia uma palavra, fazia uma oração. Dizia uma palavra, fazia uma oração. Comecei a ter prazer de pregar o evangelho para aquela mulher. Quando foi um dia, ela disse assim: a senhora diz que Jesus leva toda a dor da gente, que Ele leva todo o empecilho. E ela foi falando: sabe,
Dona Menina. Ela me chamava Dona Menina. Sabe, lá no interior da Bahia, lá perto de Sergipe, quando dá a ventania de tardinha, tem aquelas bananeiras que se dobram assim para perto do mar. As ondas vêm fortes e a onda pega assim e arranca aquelas árvores e aquelas bananeiras. Mas tem árvores que a onda vem e arranca pela raiz e o vento leva. Eu queria que esse Jesus fizesse isso na minha vida. Eu disse, como? Tem coisas no meu coração que eu queria que Ele arrancasse pela raiz e levasse, para eu nunca mais lembrar. E eu disse, olha, então nós vamos pedir para Ele agora. E eu fui orando com ela, e ela foi repetindo. 2 dias depois, ela olhou para mim e disse assim, essa moça tão linda que parece um anjo, é mesmo sua filha? Ela estava dizendo para mim, não é verdade, que a Kay era lourinha, dos olhos verdes, linda, 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 branquinha, e eu sou essa beleza aqui, né? Quer dizer, não podia ser minha filha, se bem que minha mãe era branca também, dos olhos verdes. Mas ela estava se abrindo mais um pouco. Ela disse, a senhora sabe com quem a senhora está se metendo? Disse para mim. Eu disse, eu sei. Eu não estou me metendo com Jesus, foi Ele que se meteu comigo, por isso que Ele foi parar na cruz. Quem mandou se meter com uma pecadora que nem eu só tenho pecado. Ela disse, a senhora sabe quem eu sou? Eu digo, deve ser uma mulher que nem eu. A senhora sabe o que é que eu já fiz na vida? Eu disse, olha, moça, quem me mandou aqui sabe. A senhora sabe que os meus filhos sequestravam pessoas. E depois eles cortavam em pedaços. E era eu que saía distribuindo os pedaços, aqui no Rio de Janeiro. Aquilo me deu um arrepio, porque eu nunca tinha... Agora você vê o que Deus tem que passar. Eu disse, minha filha, deixa eu dizer. Isso aí que você está dizendo, você diz para Jesus porque Ele é o autor da vida. E Ele perdoa. Ela disse, eu sei que Ele perdoa. A senhora se lembra quando nós pedimos a Ele, olhe bem, que arrancasse do meu coração como o vento vem com a onda do mar e arranca as árvores e as bananeiras que estão assim perto da praia? Pois Ele arrancou, dona Menina, Ele tirou de mim aquilo que tinha aqui dentro. Você viu? Você viu isso? Ele estava bem ali, esperando que eu chegasse lá, para a mulher me falar para ele tirar dela aquela dor. Aquela mulher nunca se queixou de estar entrevada em cima de uma cama. O que ela pediu só foi isso. Ela não estava pedindo comida, casa decente, nada. O que incomodava ela era essa dor na alma. O que mais incomodava essa mulher não era ter que ir buscar água meio-dia no poço. Era o fato de não ter marido. E Jesus Cristo chegou lá para dizer para ela, não,
Eu é que tenho a água que sacia a tua sede. Eu que tenho o remédio para a tua angústia, para a tua ansiedade. Você vê que o próximo passo dela foi deixar o cântaro. Ela não quis saber mais de água. Ela foi chamar as pessoas para ver Jesus, um homem que sabe tudo a meu respeito. Sim, Jesus sabe tudo a seu respeito e ao meu respeito. É preciso que nós procuremos o momento de conversar com Ele, de abrir o coração, de derramar a alma. O grande problema nosso é que não temos tempo para Ele. E não temos tempo para Ele, não temos tempo para nós. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Aquela mulher do fluxo de sangue, que quando chega perto dele, a Bíblia diz então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operasse, prostrou-se diante dele e falou-lhe toda a verdade. A mulher contou os 12 anos de sangramento, os 12 anos de empobrecimento, de vergonha, de humilhação, de rejeição. 12 anos em que ela só recebia um título: imunda. Quando ela acabou, ele disse: filha, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Você acha que esse Jesus mudou? Ele é o mesmo hoje, do jeito que ele era e será sempre. Por isso nós precisamos nos conscientizar de que Ele está esperando o nosso momento com Ele, que Ele está esperando o momento em que nós possamos chegar para Ele, derramar a nossa alma, dizer o que nos vem no coração para Ele. Por isso Ele diz: fecha a porta. E eu só acrescento uma coisa: desliga o celular. Abra o seu coração. Minhas irmãs, nós precisamos criar tempo para estar com Jesus. Essa mulher estava sozinha com ele na beira do poço. Ele queria um encontro a sós. Por isso mandou seus discípulos comprar comida. Ele queria um encontro a sós. Um momento em que ela pudesse abrir a alma e ele dizer para ela da alma dela. Porque na realidade ela só expôs a dor, não tem o marido. Mas ele falou dos bastidores da vida dela. Quem sabe ele tem tantas coisas para lhe dizer a respeito de você. Mas você não tem dado tempo a ele. Será que na sua agenda não tem um tempo para você tratar da sua alma, para você criar um vínculo de intimidade com o seu Senhor, o seu Salvador que lhe criou? Para essa mulher, ele diz para ela: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Quando a mulher diz: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Às vezes você vai lá no seu quarto. Quantas vezes o Espírito, bem suavemente, tem dito: vá, busque o tempo, fique a sós com Ele. Fica a sós. Ele quer te falar. Você diz: não, isso é coisa da minha cabeça. Sua cabeça vai mandar você separar tempo para estar com Jesus. Ô, minha irmã, que cabeça celeste é essa? Que cabeça fora do comum?
Não, isso é coisa da minha cabeça. Mandar você ir para o cantinho para ficar a sós com aquele homem que a ama? Ele talvez queira revelar para você a verdadeira identidade dele. Como disse para essa mulher, você vai notar uma coisa. Quer notar uma coisa linda aqui? No versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse, que perguntas, ou por que falas com elas? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade. O que foi que aconteceu aqui? Jesus ficou, a mulher foi. Acabou o papo deles. Eles interromperam o papo porque chegou gente. Você viu que o papo era de intimidade? A conversa de Jesus com essa mulher, que ninguém queria saber, porque a mulher estava no sexto marido, só foi interrompido porque chegou alguém. Por quê? Jesus quer um tempo de excelência. Ele quer um tempo de intimidade com cada uma de nós. Amém? Busque esse tempo, porque Ele já está querendo há muito tempo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.